Fala galera, eu sou o Gustavo Caetano e agora nós vamos entrar numa outra viagem aqui sensacional que é o mundo dos bancos de dados. Assim como na última playlist que eu fiz aqui junto com vocês de conquistar a medalha de ouro, o nível 5 lá do HackerRank de Problem Solving com JavaScript. Se você não assistiu essa playlist, assiste essa playlist, tem o linkzinho aqui em algum lugar, você consegue achar. E também a playlist de Git e GitHub para você aprender de uma vez por todas a utilizar essa ferramenta tão importante para todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. Então aqui nós vamos começar agora com banco de dados e também lá do HackerRank. O HackerRank é uma plataforma onde a gente consegue criar desafios onde existem testes que vai testar o nosso código para ver se o nosso código realmente funciona. Então é uma ferramenta excelente para o aprendizado de vocês. Então para você que está na faculdade, né, tendo aula ali de banco de dados, caiu aqui e falou assim, não estou conseguindo entender, banco de dados é muito ruim. Calma aqui, eu vou mostrar para você que isso é fundamental, não é tão difícil assim, é uma linguagem interessantíssima. E todo mundo que quer trabalhar com desenvolvimento de software precisa ter um conhecimento básico, pelo menos, de bancos de dados. Porque até porque você vai guardar onde a sua informação se não é no banco de dados? Não tem condição, não tem como. Então todo sistema praticamente tem um banco de dados. Aí deixa de falação, vamos começar logo aqui o negócio. Então tá aqui, ó, abri o meu HackerRank. A gente tem aqui, né, ó, a medalhinha de ouro aqui, ó que beleza. Então, de novo, playlistzinha que eu mostro para vocês a resolução, resolvo todos os exercícios até chegar na medalha de ouro, que são 5 estrelinhas aqui em Problem Solving, utilizando JavaScript, que é uma linguagem maravilhosa. E agora vamos para o SQL. Então você pode se inscrever, esse portal aqui ele é totalmente gratuito, hackerrank.com. Você coloca ali a sua conta, você faz o seu perfil e você consegue compartilhar isso no LinkedIn, no seu GitHub, no seu perfil, e isso virar um portfólio mostrando que você sabe resolver diversos problemas diferentes, em linguagens diferentes, em situações diferentes. E agora vamos fazer no SQL. Então a ideia, a pega é a mesma. Nós vamos até conseguir 5 estrelas aqui no SQL. Então nós vamos conquistar aqui essa bagaça, certo? E eu vou pedir um negócio para você. Eu estou fazendo isso aqui tudo de graça, com uma maior boa vontade. Deixa o seu likezinho aí, não custa nada, gente. Compartilha esse vídeo pra galera que tá da sua faculdade, da sua turma aí, do seu curso, seu bootcamp que você tá fazendo, que tá trabalhando com SQL também, pra dar essa força pra nós, para que esse conteúdo chegue pra mais pessoas. Combinado? E se inscreve no canal aí também, né? Faz essa força aí pra gente. Então vamos lá, vamos conquistar aqui, ó. Você tá vendo que eu já tô fazendo já, ó, não tem pão. Já tem aqui 3 estrelinhas do SQL. Mas vamos lá. Aqui nesse vídeo eu vou fazer alguns com vocês, para vocês irem vendo como é que é a pega e começar. Então eu vou, vamos dizer assim, ensinar, né, explicar algumas coisas de SQL, banco de dados, ao mesmo tempo de estar resolvendo desafios aqui do HackerRank. Então vou colocar aqui no Solved, que daí entra nos primeiros. Quando você entrar nessa lista aqui, você vai estar com essa página aqui. Então, começando do começo. Revising the Select Query 1. Né? Vamos fazer aqui a nossa primeira queryzinha. Então vamos clicar nesse bonito link. E aí ele traz aqui pra gente. Deixa eu ver se dá pra... Vim normal para colocar em dark mode. Não sei se dá para fazer isso aqui. Vou colocar mais escuro. Depois eu vou dar uma fuçada aqui, mas aparentemente não tem como não. Nativamente. Qual que é a ideia? Do lado esquerdo a gente tem deixa eu dar uma aumentadinha aqui. O nosso desafio. E do lado de cá a gente tem um editorzinho onde nós vamos fazer nossa consulta, mais conhecida como query. Né, a nossa consulta do banco de dados. E aí aqui você pode escolher qual que é a linguagem que você quer utilizar para resolver esse exercício. Nós vamos utilizar o MySQL. Então aqui o DB2 é um banco de dados feito pela IBM. Então todos eles aqui eles são SQL.
né? São orientados aí a bancos de dados relacionais que a gente fala. Mas tem algumas sintaxezinhas diferentes. É igual quando você muda de linguagem de programação, do Java, JavaScript, C Sharp, C++, assim por diante, tem, apesar de conseguir fazer a mesma coisa, na maioria dos casos, mas tem algumas diferençazinhas de sintaxe. A mesma coisa banco de dados. Banco de dados é uma linguagem também. A gente está meio que codando aqui, fazendo código também para banco de dados. O MySQL, que é o que a gente vai usar, inclusive é uma base de dados gratuita, você pode usar aí no seu projeto pessoal, é show de bola. O Oracle, que é da própria Oracle, e o MySQL Server, que é da Microsoft, que também é um banco de dados proprietário, né? Você tem um dono ali por trás e custa dinheiro. Nós vamos fazer aqui então no MySQL. O primeiro, e aí é sempre importante que você faça esse exercício de ler o que está aqui, interpretar na sua cabeça o que é que esse desafio quer que você traga de dados, e aí depois disso você começa a fazer a sua query, que é a seleção, que é trazer aqui, com base em um banco de dados, alguns resultados específicos. Então vamos lá. Query all columns, ou seja, traga todas as colunas. E aqui o que é coluna dentro de banco de dados? Aí você há de se lembrar, neste momento, do famoso, famigerado, amado, ou talvez odiado Excel. O Excelzinho, o que ele é? Ele é uma tabelona violentamente grande, onde, olha que reto que ficou, onde você tem colunas e linhas, né? Então, ó, vamos fazer aqui um monte de coluna, e aí essa coluna tem um nome. Então aqui a coluna X, a coluna Y, a coluna Z, a coluna W, Y e Chablau. Beleza. E aí depois, cada uma dessas linhas aqui que você vai adicionando, vai ter dados que são relacionados àquela coluna, mas que faz tudo parte de um mesmo dado. Então, por exemplo, eu vou adicionar um cadastro de uma pessoa. Então é nome, sobrenome, idade, CPF e tal. Tudo relacionado a essa pessoa. Depois, a hora que eu for acrescentar mais uma pessoa, eu vou colocar mais uma linha. Aí essa linha vai ter outros dados de outra pessoa, cada uma relacionada a uma coluna. Então essas colunas aqui são os nomes que a gente dá para organizar os nossos dados. Não ser um negócio avacalhado que você vai colocar aqui dados de tudo quanto é jeito, desordenado, aí não tem condição, né? Essa que é a ideia. E bancos de dados, né, o SQL principalmente, faz uma coisa muito parecida com isso. Então a gente armazena essas informações e com base nesses dados aqui, nessa planilhona gigantesca, a gente extrai informação, conhecimento, para inclusive melhorar a nossa tomada de decisão e tal. Então vamos trazer todas as colunas para todas as cidades americanas em City Table. Essa tabela chamada City. Dentro de um banco de dados relacional, eu posso ter várias tabelas. É como se fosse um monte de abas do Excel e cada uma tem um nome. Então, nesse caso aqui, tem até a imagem. A tabela City, né, a cidade, e ela tem o campo e o tipo do campo. Então, aqui eu tenho ID, o nome, country code, né, como se fosse o CEP da pessoa, o distrito e a população. E é o tipo de valor. O ID vai ser um número, o nome é um varchar2, 17. O que significa? Que isso aqui é um texto que pode receber qualquer tipo de caractere e vão ter no máximo 17 letras, né? Você pode digitar 17 caracteres. O country code vai ser também a mesma coisa, né? É um texto, só que são só 3, o máximo de 3, que aqui é uma sigla. O distrito 20 no máximo e a população é um número. Então é isso que está dizendo aqui. Então como é que a gente faz? A primeira coisa, nós vamos usar muito um comando chamado select. O que é esse select? O select eu quero selecionar um determinado tipo de dado. Eu quero selecionar uma parada aqui dentro dessa tabela. Então eu vou colocar aqui o select. E aí o que você quer selecionar? Então você pode fazer um filtro aqui diretamente ou bonitamente colocar um asteriscozinho, a estrela do mal. A estrela do mal, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar tudo, absolutamente tudo. Eu vou trazer tudo. Depois de colocar aqui o que é o filtro, que é tudo no caso, eu falo de onde eu estou
fazendo essa busca. Então é o from. E eu coloco o nome da tabela. Então select asterisco from city. O que eu estou falando aqui? Ó? Eu quero selecionar tudo da tabela city. Então tudo que tiver aqui eu vou trazer da tabela city. O ponto e vírgula no final significa que a minha query foi finalizada, eu acabei ela. Aqui a gente não está resolvendo ainda, só para poder ver o que vai acontecer. E aí para a gente ver, até para poder conseguir começar a visualizar os dados e tal, eu vou clicar aqui no Run Code. O que ele vai fazer? Ele vai executar essa query aqui para mim e vai trazer todos os valores. Olha que coisa maravilhosa, beleza. Então trouxe aqui, ó, endereço e tal, então tem o ID, o nome, tudo, todas as informações aqui dessa tabela. Lógico que está diferente do que é o esperado aqui, porque eu não fiz ainda os filtros corretamente, mas já está funcionando. Ele trouxe tudo aqui da minha tabela city. Nós vamos indo mais nessa linha, né? Vamos pegando aqui a manha do banco de dados e tal. Então, select asterisco from city, ele traz tudo aqui para gente. Só que agora, olha só, ele quer que traga todas as cidades americanas da tabela city com a população maior que 100 mil. Então aqui eu tenho um filtro específico de quantidade de população. O country code de América é USA. Então o country code aqui tem que ser USA e tem que ter uma população maior do que 100 mil pessoas. Eu quero trazer todo mundo que tem essas duas condições. Então o que eu preciso mudar aqui? Ó? Já fiz select asterisco from city, só que agora eu tenho condições. E aí, uma condição é o where, é o onde. Então eu quero tudo onde, e aí eu coloco a situação, né? Onde population, que é o nome aqui do meu campo, meu population é maior do que 100 mil. 100, 1, 2, 3, 100 mil. Vamos ver aqui, ó. Fiz o código, vou rodar só para a gente ver se isso aqui está funcionando. Deu errado, porque não é o que estava sendo esperado pelo teste, mas ele trouxe aqui para a gente. Então, se você for ver aqui ó, o country, o population, todos os valores aqui são maiores do que 100 mil. Então, o filtro está feito. Só que eu tenho, no caso aqui, um valor que não é USA, ó, NLD, deve ser Netherlands, né, Holanda e tal. Então eu tenho que filtrar também o USA, que é o country code. Então vamos lá. Então já fiz aqui que o air population maior do que 100 mil, só que eu tenho mais um. Então end e mais um filtro. E o country code, o country code é igual a USA. Como é um texto, eu preciso colocar entre aspas, aí pode tanto faz sem aspas duplas ou aspas simples, e eu coloco o valor, no caso aqui USA. Vamos colocar aqui ó, run code mais uma vez, para rodar aqui a nossa query, o que a gente colocou aqui. E olha lá, deu congratulations, ou seja, a gente já conseguiu chegar ao nosso objetivo. Então nós fizemos o filtro e trouxe aqui somente os valores que nos interessavam. Aqui é importante dizer que o run code ele só roda o código, mas ele não submete para ver se você passou mesmo ou não. Para isso a gente vai clicar aqui em submit code. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, que é importante, como é o primeiro que a gente está fazendo, que a gente se ambiente com essa parada aqui. Por que eu dei esses enters aqui, ó, né, e pulei de linha? Você pode fazer tudo numa linha só, não tem problema nenhum. O SQL aqui, o código, ele vai entender o que você está querendo dizer. Aqui é só por uma questão de organização visual. Então o primeiro é o select, de onde e qual que é a tabela. Depois os outros filtros, eu acho interessante sempre pular a linha, porque daí fica organizada a sua query. O que importa no fim das contas é o ponto e vírgula no final, que ele vai entender que acabou a sua query e vai executar, portanto, até o ponto e vírgula. Então vamos rever aqui. Ó. Eu vou selecionar tudo from, né, de onde? Da tabela city. Então, tudo que tiver na tabela city, onde where, aí eu coloco o filtro do campo. Where population é maior do que 100 mil. E aí, por que eu coloquei o número 100 mil aqui? Porque population é um number. Então, o número eu coloco o número ali direto. E o country code, que é mais um campo,
é igual a USA, ou seja, tem que ser exatamente isso daqui. Então ele vai fazer esses dois filtros e trazer tudo o que essas duas condições são verdadeiras. E aí a gente resolve o nosso problema. Então eu vou clicar aqui agora em Submit Code para ir realmente fazer o teste. Aí lá, passou no teste, ele traz aqui, ó, Success, Congratulations, e a gente ganha uma quantidadezinha de pontos. Aqui não apareceu a quantidade de pontos que eu ganhei porque eu já tinha feito esse exercício antes, mas para você vai aparecer. E aí a gente vai clicando aqui nesse Next Challenge, o próximo desafio, nós vamos até conseguir 5 estrelas. Sim, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e aí fazer essa jornada interessantíssima e maravilhosa rumo à medalha de ouro do SQL do HackerRank. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!